Pneus. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento, excelência nos serviços e o melhor atendimento da cidade. Quer qualidade, segurança e economia? Itapê Pneus. Rua Coronel Afonso 150, Itapetininga. Assista agora. Jornal Cidade Livre. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Itapê Pneus. Desde 1948, servindo você. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco aqui, debatendo as principais notícias do dia dessa terça-feira, porque ontem eu não fiz o programa, me substituiu aqui meu amigo Beni Luiz, já confirmou presença aqui para debater sexta-feira aqui as notícias da cidade. Fábio Arruda escrevendo no Jornal Correio de Itapetininga aqui. Fábio, gostou do Jornal Correio dessa semana? Seja bem-vindo. Gostei. Eu quero ver essa tarifa de ônibus a R$1. Vamos ver se vem. Deve vir junto com o ar-condicionado, provavelmente, né? Boa noite a todo telespectador, todo convidado. Eu não entendi, Fábio, o que você quis dizer do ar-condicionado. Será que R$1 dá para colocar ônibus com ar-condicionado? Pelo que o prefeito prometeu, é possível, sim. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Você combinou aqui com seu pai? Seu pai apresenta daqui a pouco, tem que colocar o microfone aí. Né? Isso, exatamente. Combinou? Aqui a família Arruda Miranda? Não foi combinado. O nepotismo ou foi por conta da produção? Maravilha. Fábio Coelho, seja bem-vindo. Isso, obrigado. Uma mesa dessa hoje, então, tá maravilhosa. Vai ser muito bom. Tudo nas ordens. Fernando Rosa, enfim, apareceu no nosso programa. Como a fênix ressurgindo das cinzas. É isso aí. Tudo bem? Graças a Deus, me recompondo do problema de saúde. Já estive no telescópio na sexta-feira. Com o maior orgulho, voto na TVI, que sempre abriu as portas para nós. E hoje, com maior alegria, com você, como vereador, um jovem talentoso que tem futuro, viu, Hélio? Tem futuro, só cria juízo. E ao lado desse moço aqui, um advogado brilhante, filho de um grande amigo que tivemos, um dos melhores amigos que eu tive na minha vida, do Coelho, que deixou um belo exemplo. Obrigado. Obrigado. A dupla aí, né? Pai e filho, né? O Hélio é um amigo de velhos tempos, né? Que eu passei a admirar, principalmente depois que era um defensor ferrenho do PSDB, que eu era contra. E me tornei um fã do PSDB, vou explicar depois por quê. E seu filho talentoso, né? Seguindo os ditames e o caminho do pai, e uma grande conquista para Itapetininga nessa parte de comunicação. Seja bem-vindo, meu amigo. amigo. E você, sobretudo. Obrigado. Grande esperança para todos nós. Obrigado, seja bem-vindo. Hélio Rubens, agora sim. Já devidamente com o microfone. Por estar aqui nesse timaço aqui, né? Isso é muito bom fazer. E o livro, Hélio, como está? O livro vai bem. Eu estou escrevendo, naturalmente é um trabalho demorado, não é fácil, porque eu estou defendendo uma tese, o telespectador que não sabe, quando eu tive a honra de ser indicado para a Academia Itapetininga de Letras, eu defendi uma ideia e estou escrevendo um livro para aprofundar essa questão. Eu acho o seguinte, que a história recente do Brasil, de 1930 para cá, a partir do golpe de 30, está mal contada, ou contada errada, ou ainda contada pelo vencedor. Quer dizer, é a versão do vencedor, né? Que é do Getúlio. Mas não é a história verdadeira, é a minha opinião, claro que vou ter que comprovar o porquê dessa minha opinião. Mas eu acho que se o Júlio Prestes tivesse tomado o poder em 1930, Fernando, a história do Brasil seria muito melhor. Não de Itapetininga, do Brasil. Então, ao contrário da história oficial, que diz que até 1930 é oligarquia agrária, não sei o que e tal, que era o voto era cabresto, né? E que Getúlio representou o progresso, eu me revolto contra isso, Fábio, porque, para começar, não pode ser progresso um golpe de Estado.
Que foi assim, um traidor como Getúlio, que traiu o próprio governo da qual ele pertencia, que era o governo do Washington Luiz, e ficou 4 anos ditador. Ora, santo Deus, antigamente tinha voto de cabresto, depois de Getúlio não tinha voto nenhum, pô. Foi proibido. Uma tropa de cabresto. E se não houvesse a Revolução de 32, não teria nem a Constituição de 34. Então, a ideia, desculpe me alongar, que você me deu a deixa, é escrever um livro e falar sobre esse assunto para que os historiadores, eu não sou historiador, sou jornalista, mas vou levantar a questão, repense um pouquinho sobre a história do Brasil. Inclusive, só para terminar, fui convidado pelo José Luiz Nogueira, do IHGGI, na Semana da Pátria, em nome do IHGGI, eu vou fazer algumas palestras em escolas e tal, levantando essa questão. O Brasil seria melhor se o Júlio Prestes tivesse tomado posse ou não? Hélio, melhor uma democracia defeituosa do que uma boa ditadura? Sem dúvida nenhuma, qualquer coisa é melhor do que a ditadura. Seja ditadura de que lado for, de esquerda, de direita, de cima, de baixo. A ditadura é ruim. Ponto final. Não tem qualificativo, não tem ditadura pior ou melhor. Então, achar que o Getúlio foi bom, mas teve tal coisa. Tudo é contestável. Desde que você não tenha liberdade para falar, é ruim o regime. Vamos aproveitar esse debate e essa história. Melhor uma democracia defeituosa do que uma boa ditadura? Não, eu, na verdade, concordo. Não existe boa ditadura. Não existe. Nem de esquerda, nem de direita. Não existe. Não? Não. Simples assim? Simples assim. Em hipótese alguma. Aliás, historicamente, são inúmeros casos aí. Tem péssimas democracias também. Mas as ditaduras ruins, elas são... todas, exatamente. E avassaladoras. Concorda, Fábio? Eu acho que não só concordo, mas eu digo o seguinte: a democracia, por pior que ela seja, ela que possibilita a mudança. Isso? Enquanto que a ditadura não. É só um que manda, e sob arma ainda, e sob Pressão, sob força, sob coerção. Então, eu não consigo enxergar alguém que está 30, 40 anos, poder, passa por irmão, passa por pai, passa por tio, passa por avô, e fica aquela coisa de só eles mandarem e eles estarem certos por tantas décadas. Só ele está certo. Eu estou diminuindo a capacidade do povo de raciocinar, dizer só ele está certo, sigam ele, porque o cara é o Deus, é o rei. Eu acho péssimo. Como aconteceu na ditadura militar do Brasil. Exatamente. A história do Brasil era contada segundo o ponto de vista do vencedor, né? Exatamente. Quer dizer, que é uma política errada. Eu né? vejo uma outra coisa. O que a gente sente falta hoje, principalmente aqueles que não viveram a época da ditadura militar, como eu, que sou mais novo do que aquela época, e era muito pequenininho nessa época, também sou de 66. Então, o que eu vejo, gente fala assim, que falta faz? Na realidade, o que falta faz é de um pouco mais de regra. Eu sinto que o que o povo sente falta é de regra. Perfeito. É de uma regra que seja estabelecida e cumprida. O que nós temos hoje na sensação de impunidade é tão grande que você sente falta de punição para quem age errado. Perfeito. Não é porque ser militar ou não ser militar. No fundo, eu acho uma besteira esse negócio de centro, direita, esquerda. População não pensa em centro, em direita, esquerda. Você tem que pensar em coletividade, não interessa o lado que é. Se tivesse que listar os piores males do Brasil, ele estaria em primeiro lugar a impunidade. Ah, não tenha dúvida. Concorda, Fernando? E depois fale um pouco do parlamentarismo que o senhor defende. Ipsiliteris, concordo com essa grande bancada que está, até me sinto constrangido, né? Mas Fábio falou muito bem, Hélio e Fábio Arruda. É o Miranda e Coelho. Porque realmente eu concordo, porque uma má democracia que seja, o povo participa e pode mudar, como estamos vendo agora aqui. E a ditadura, a perpetuação, e a história mostra, veja o caso da União Soviética, acabou caindo. Então, para o Brasil, até eu sou a favor do voto distrital e do parlamentarismo. Alguém que diga, não, cedo nunca, para acabar com essa panaceia política que está. Eu sou político, mas não concordo muito com a coisa que está acontecendo. Essa movimentação das ruas, concordo plenamente, mas sem vandalismo e sem direcionamento contra governadores como estão sendo feito. Isso alerta para os nossos políticos que chegou a hora do basta. O Brasil está num crescente, né? Num desenvolvimento
na parada agora, mas precisa de uma política séria, produtiva, em que o povo seja ouvido, isso sem demagogia, para que possamos alcançar, sobretudo, o nosso grande desenvolvimento. O Brasil é o futuro, como Itapetininga será também o futuro da nossa região. Maravilha, vamos para as notícias do dia agora então. Governo federal prepara ofensiva na justiça contra CRM. O governo federal prepara uma ofensiva na justiça contra dirigentes de conselhos regionais de medicina que se recusarem a dar registro profissional provisório aos integrantes do programa Mais Médicos formados no exterior. O advogado-geral da União afirmou que o governo poderá entrar com ações para obrigar a concessão dos registros e ainda processos contra os dirigentes dos conselhos que se recusarem a atender às regras do programa. O ministro falou sobre o tema após participar da abertura na Câmara do 4º Seminário Nacional de Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos. Estamos examinando tanto a ação judicial para garantir, para obrigar, mas acho mais grave a própria autoridade, o próprio agente que ocupa uma função associada à função estatal que tem um ônus público, deixar de cumprir o que a lei determina. Então, o programa Mais Médicos aí dando uma polêmica danada no Brasil. Queria saber a opinião de vocês, começar aqui pelo Hélio Rubens. Minha opinião é a seguinte, eu acho um absurdo o que os médicos estão fazendo. Inaceitável, sob qualquer aspecto. Vindo médicos para o Brasil, seja de onde for, será se é de Cuba, se é da Planeta Marte, se é de onde for, é ótimo que vem, é bom que vem. Nós estamos precisando disso. O governo agiu corretamente, na minha opinião, porque, inclusive, detectou a falta de médico, abriu espaço para que os médicos brasileiros, em primeiro lugar, se habilitassem a essas vagas. Eles não quiseram se habilitar, ou poucos deles quiseram, então abriu espaço, traz gente de fora, por que não? Tem que trazer sim, porque precisa pensar no interesse do povo, não no interesse do médico, ou do jornalista, ou de quem quer que seja. O interesse do povo é que tem assistência médica. Agora, se puxa vida, não adianta trazer médico se não tem condições. Pô, mas se não tiver condições, não tem nunca. Nunca vai haver condições perfeitas, nem aqui em Itapetininga, nem em São Paulo tem. Então, que seja, é melhor ter um médico numa cidadezinha do interior do norte, lá, nordeste, do que nenhum. É ótimo, a atitude do governo está absolutamente correta, na minha opinião, e eu não entendo, não concordo e me irrita essa posição do Conselho Médico. Chegou até um conselheiro lá, ou presidente, não sei quem, a dizer para o colega dele, não ajude se um médico cubano pedir ajuda, não aceite para ajudar. É um absurdo isso, é um absurdo total. Fernando Rosa, e essa situação dos médicos estrangeiros no Brasil, é a solução? Eu concordo em parte com o Hélio, em parte. Pelo seguinte, ontem ouvimos ainda uma grande palestra de um grande jurista, Miguel Reale Júnior. E ele argumentava, eu estava em dúvida, sabe, da seguinte maneira: não há possibilidade de equipar-se os consultórios, mesmo que seja nas cidades mais distantes. Outro detalhe, os médicos que vivem fora se livrarem daquela seleção que todo médico é obrigado a cumprir. Então, acho que deveria se criar um novo sistema, que há necessidade, sim, de aproveitamento de médicos, até de forma que se submetesse a uma seleção, talvez, né? Em parte, concordo. Eles estão passando por um crivo, né? Estão fazendo um curso para entender o que é o Não, mas é relativo. Os nossos médicos, mesmo médicos que vêm de fora, e na Inglaterra, inclusive, em outros países, tem que passar por uma seleção. Agora, o problema maior, equipamentos. Será que terão os equipamentos necessários para que realmente seja um bom atendimento ou é uma medida demagógica, feita através de uma medida provisória? Provavelmente não deram essas condições, mas a partir do médico vem a reivindicação. Então, o governo próprio vai se movimentar através da solicitação dos médicos, Fernando. Então, eu digo, é melhor ter um médico desse do que não ter nenhum. Mas o meio médico, como falou ontem muito bem o Miguel Reale Júnior... mas não dá para julgar meio médico, são 10 mil que vem. Não, pois é. Deve ter bom, deve ter ruim. Não, concordo. Né? Como no Brasil também, né? Como no Brasil também, como formado na faculdade também. Por que não se incentivar mais as universidades, né? Já ir selecionando nesse caso? Foi bom você falar nisso, até porque eu quero fazer ressalva. Tem muito médico bom aqui em Itapetininga, hein? Muito bom, de primeiríssima qualidade. Agora, não se pode generalizar que todos os médicos são ruins, né? Que são Itapetininga não se inscreveu no Mais Médicos.
Não, né? Então, porque aqui os médicos estão Porque satisfeitos. o salário é razoável. E outra dúvida, Mas não tem médico no mundo outra alto. dúvida que me deixou perplexo. O dinheiro vai para Cuba. De lá eles dão uma parte só para o médico. Cara, o que é isso? Se eles fossem receber efetivamente para valorizar e se dedicar mais, mas vai um convênio feito com Cuba, o governo de Cuba pega uma parte e dá outra parte para eles. Estranho, né? Fábio Arruda. Mas aí, entrando nessa que o Fernando Rosa falou, já é um problema interno deles lá, né? De formação interna. Se cadastrou para vir para o Brasil, o médico que aceitou essa regra. Porque a questão, eu acho que é no interesse da população. O Gurgel lembrou bem. Tem Itapetininga, onde? No centro. Lá no Morro do Alto não tem. Certo? Então, talvez precisasse de um plano desse para poder incentivar perfeito. lá. Tem muita localidade Brasil afora e que não tem médico nenhum. Então, acho que tem que ter. E o princípio que está sendo utilizado pelos médicos também deveria ser usado, por exemplo, nas áreas das engenharias. Onde falta engenheiro Brasil afora aí para trabalhar, seja em órgãos públicos, seja mesmo na iniciativa privada. Ou seja, no fundo, é a globalização da mão de obra. Tá? Assim como não tem barreira para você exportar, importar, não tem que ter barreira para a atividade humana. O que precisa ter, Fernando, é uma equivalência dos currículos. Porque não adianta você trazer um... Mas isso se faz através de uma seleção. Ou via Ministério da Educação, né? O currículo de formação do engenheiro no Paraguai equivale-se à necessidade brasileira? Equivale-se. Então, não quebre-se barreiras. Perfeito. Fábio Coelho, e aí? Mais médicos? Então, eu vi, tá dando polêmica isso Tá. mesmo. Eu acho interessante. Menos para advogado, né? Sabe por quê? Olha que político também. Imagine, vai dividir a miséria. Então, sabe o que eu acho interessante? Assim, até nesse posicionamento seu antes desse mais médico. A gente sofre com a invasão de advogados estrangeiros no nosso país. A OAB Nacional e a de São Paulo já fez até, inclusive, restrições. Ela já fez restrições pela reserva de mercado, com a única diferença o seguinte: a medicina é uma só no mundo inteiro. O direito não. Nós temos peculiaridades que outros países não têm. O médico não. O médico que trata aqui, ele trata em... Dor de barriga aqui, trata lá também. Né? Só a malária que você tem que é uma coisa. Então, mas fora isso, dá para se fazer reserva de mercado na nossa área jurídica por conta das especificidades e das peculiaridades das idiosincrasias que nós temos aqui e lá fora não tem. Como lá também é assim. Se eu for para lá, se a gente for para lá, a gente vai ter que ter todo algum período e tal. Nesse negócio do mais médico, eu até queria ver sobre um outro viés isso. É inimaginável que um governo, seja ele qual for, não importa a sigla dele, fique 10 anos e depois na canetada de uma MP vá tentar resolver isso com o ministro da Saúde, que é médico, numa arrecadação que hoje de manhã chegou a 1 trilhão de impostos. É inimaginável o que nós temos de dinheiro nesse país indo para as boas do governo federal. Nós temos, além da reforma política, a reforma tributária. Pois é. Os municípios e estados sufocados. Então, você tem 1 trilhão de tributação e não consegue ter infraestrutura médica. Lógico, eu acho que precisa se discutir isso. Eu acho que os médicos também tem hora que fazem jogo duro que eles não estão certos. Seja o médico de onde for, é bom vir. Está falando sobre vida, não estamos falando sobre... Está faltando, né? Sobre piscina na casa do médico, sobre viagem para não sei aonde, não é isso que estou falando. Eles não vão prejudicar o mercado interno. Não, de forma nenhuma. Nem vão competir com os Nem médicos. vai competir. Mas acho esquisito que você faça isso com 10 anos do mesmo governo, não importa qual, mas 10 anos, numa canetada de uma MP, com uma tributação que nós temos 10, 1 trilhão de reais. Acho que foi um tiro no pé, inclusive dela, Dilma, porque ela vai pôr, e o Lula também vai pôr isso, e para dar uma alfinetada agora, eles vão pôr o PT em São Paulo como candidato ao governo, o ministro da Saúde. Se vocês forem ver a capacidade que o médico tem de destruir voto em zona rural, o médico trata a gente o dia inteirinho. Se ele falar mal de qualquer sigla, ele tira o voto do cara. Eles foram arrumar briga com a pior classe que tem para isso. Porque eles tratam com muita gente o dia inteiro. Escuta o que eu estou falando, eu acho que vai dar Alckmin outra vez aqui. Se Deus quiser. Escuta o que eu estou falando. Viu, mas só para concluir, assim como eu penso que deve valer para os médicos e para as engenharias,
pedindo o Vênia, que é o meu Dentista, Fernando Rosa, odontologia que é uma também. exceção aí, mas poderíamos importar políticos também, né? Aí já não concordo. Suíços, de preferência. Do Japão, né? Hélio Rubens, diga uma coisa para mim. E o preconceito da classe médica brasileira com esses outros profissionais se justifica? Não, aliás, nós estamos falando agora aí de outro país, Na verdade, eu estou cada vez mais, viu, Fábio, Fernando, cada vez mais com aquela ideia de internacionalismo. Nós somos membros do planeta. Nós nascemos num local chamado planeta Terra, né? Especificamente dentro do continente sul-americano, o Brasil, Itapetininga e tal. Mas a gente tem que ter esse pensamento internacionalista. Não há como você separar, daqui para lá é argentino, daqui para cá é brasileiro. Tem que entender que é tudo junto, tudo junto. Eu lembro sempre disso da Mônica Guarnieri, que é médica, excepcional, brilhante, e que sai daqui para cuidar de criança lá na África. E vai uma população que tem mais de 50% de aidético, e faz isso por humanismo, não é humanidade, é humanismo. Espírito cristão. Porque sabe que se nós nos entendemos todos como uma raça única, sabe que o mal que está causando lá são dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais. E aquilo afeta a gente. Então, nós temos que nos cuidar, entende? Todos, mas cuidar a nível internacional. Essa separação de países aí, para mim, está cada dia mais longe, viu? Israel não dá para a gente ficar falando isso aí lá, né? Vai falar Israel isso. Olha, vamos... Justifica o preconceito, Fábio? De forma alguma, de forma alguma. Aliás, quer saber, eu acho que esse preconceito, ele é corporativista no âmbito lá da Confederação Médica. Eu acho que no dia a dia, na prática, na hora que acontecer lá no hospital, um cubano com um brasileiro, os dois são médicos. Aqui tem médico de Cuba, quantos tem médico? Aqui nós temos. Em Angatuba? Em Angatuba, muitos. Aqui também. Então eu acho que esse corporativismo, esse preconceito, ele é superficial. Ele na prática não acontece. Ainda digo mais, eu acho que em se tratando de saúde pública, poderia ser tudo permitido, porque é para o ser humano. E como você falou, é uma ciência internacional, não muda de um país para Você outro. acha que a classe médica é encastelada no Brasil? Acima do bem e do mal? Não acima do bem e do mal, mas acho que encastelados eles são corporativos. São os maiores, a classe mais corporativista de todos? Eles lidam com o bem mais importante nosso, que é a vida. Então, a faca e o queijo está na mão do cara. Eu vejo, tenho muitos amigos médicos, gosto deles, mas acho que é uma classe privilegiada nisso, tá? Eu acho que eles são mesmo. Mas isso, Fábio, desculpe interromper, mas é consequência de um processo educacional no Brasil, que ela não é no Brasil, é humano. Os feiticeiros antigos, quem eram? Os que mandavam na vida e na morte. São os antecessores dos médicos. Curandeiros. Depois vieram, porque os médicos incorporaram isso. Mas não é parte dos médicos para a população. É até o contrário, da população para os médicos. Quer dizer, vou dar um exemplo. É muito provável que já tenha ocorrido com você, que é advogado, o Fernando, que é dentista, o Fábio, que é publicitário. Alguém chega e diz, escuta, qual é a sua opinião sobre tal coisa? E você, bom, não sei, vou dar uma opinião e tal. Mas para o médico, ele paga 300 contos para saber a opinião. Por que ele não paga para o advogado, para o jornalista, para o dentista? Não paga. Então, quer dizer, é uma coisa que é prepotência dos médicos, mas que é aceita pela população. Aceita e incentivada pela população. Idolatrado, né? Concorda, Fernando Rosa? Eu concordo em parte com a internacionalização. Eu não sou contra, absolutamente. Acho que médicos de fora terão direito em vir ao Brasil, desde que passem por uma seleção, né? Mas não são só cubanos. Tem médicos de todas as nacionalidades e médicos brasileiros formados em Cuba que irão passar por essa seleção. Então levam uma vantagem sobre os médicos que se submetem ao Conselho de Medicina. Esse é o porém. Como disse o Fábio, foi muito mal feito através de uma medida provisória, uma decisão política, não foi feito devido estudo, e com o devido estudo seria é uma classe corporativista, como disse o Fábio e o Hélio. Porém, um entendimento de longo prazo, um estudo, né? E no sentido de que esse problema já deveria ter sido tentado resolver lá atrás, não é mesmo? Então eu acho que realmente
deve-se abrir as portas. E o preconceito da classe médica brasileira, que hoje eu vi uma jornalista lá de Cuiabá que disse que esses médicos que vêm de Cuba têm cara de empregadas domésticas. O que você acha disso? Não, eu acho que tem médicos cubanos ótimos. Aliás, tinham médicos do Brasil que iam lá em Cuba, que a medicina estava aprendendo. Eu não tenho preconceito nenhum. Essa afirmação é tão burra, Fernando, porque até porque está cheio de empregado doméstico, que é uma profissão absolutamente respeitada. Honrosa. Por que acha que é feio? E honrosa, né? E eu acho que esse preconceito, ele é uma parte dos médicos. Eu acredito que a maioria Ele é não mais concorda. sindical do que da classe. Mas é medo? certeza. É medo? Do mercado? É medo da medo população querer de ser sair da zona de atendida do conforto. cubano do que do Mas brasileiro? veja bem, eles estão É medo? dispostos a ir lá para o Amapá, os rincões do Brasil? Foi dada a oportunidade. Houve chamamento primeiro. Mas é um chamamento, quer dizer, eu acho que a coisa foi mal elaborada. 10 mil é pouco por mês? Não. O governo ia pagar 10 mil. Não, acho que não é pouco. Baita salário. Agora, volto na tecla. Necessário aparelhamento, que hoje a medicina, como a odontologia avançou tanto. Então, não é porque lá, como disse o Miguel Aurélio, meio médico só não. Né? Então, tem que ter as condições, a estrutura para que o médico possa desenvolver. Inclusive, como eu sempre falo, o seu juramento é de Hipócrates, porque é uma profissão sacrificada, tem que ser humano, dedicação total, e a maioria é assim. Nós temos exemplo aqui, nosso querido Sargento. E digo mais ainda, na minha opinião, eu acho que isso é paliativo, não vai resolver. Sim. Por quê? Porque é o meio médico aqui falando. Veja o seguinte, é o meio médico por quê? Porque não tem infraestrutura. Então pode encher de médicos, sem infraestrutura não vai adiantar nada. E um ano antes da eleição, né? Então, assim, se você não une uma política de saúde pública séria, correta, firme, com infraestrutura, porque dinheiro tem de sobra, você corre esse risco. Eu quero ver eles aprenderem a entender o chefe nosso. Não falar chefe. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Eu sou falar chefe. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Sou o Padre Cirlei Oliveira e estou aqui para convidar a você e a sua família para participar conosco do programa Trupe do Verbo, aqui na sua TVI, toda terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Um programa em que você vai rezar conosco, teremos convidados, entrevistas e muita graça de Deus. Venha conosco. O que é que eu vou dizer? Itapê Pneus. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento, excelência nos serviços e o melhor atendimento da cidade. Quer qualidade, segurança e economia? Itapê Pneus. Rua Coronel Afonso 150, Itapetininga. Hoje eu trago uma novidade sofisticada do mercado imobiliário de Itapetininga, o lançamento do Espaço Verde 2, um empreendimento da Ielo Urbanismo, uma empresa com mais de 10 anos de ótimos resultados, que se tornou referência em loteamentos de alto padrão, comercializando mais de 2.500 lotes nas cidades em que atua do interior do estado de São Paulo. A Aiello está na cidade há 5 anos e já comercializou cerca de 400 lotes com o sucesso do lançamento do Espaço Verde 1, que foi 100% vendido em praticamente 30 dias, criando o melhor cenário para morar integrado à natureza em Itapetininga, ao lado do Clube dos Bancários. Agora nós vamos conversar um pouco com alguns corretores da Ielo Urbanismo que vão nos contar sobre o sucesso dessa empresa aqui em Itapetininga e do lançamento deste novo produto ainda mais sofisticado aqui na cidade. O Residencial Espaço Verde 2 é um empreendimento que está localizado na região mais nobre da cidade de Itapetininga. Ele é composto de 160 terrenos de 360 metros quadrados. Ele está próximo do Clube dos Bancários e ao lado do Residencial Espaço Verde 1, que já foi um sucesso de vendas, né? Ele tem uma portaria inteligente, ao lado da portaria está o salão de festa, ele vai vir com academia, sauna, gourmeteria, quadra de tênis, playground, piscina aquecida com deck, borda infinita, em volta de um lindo lago que só a Ielo poderia trazer para Itapetininga.
Agora que você já conhece um pouco dos atributos desse produto, venha fazer uma visita ao plantão de vendas da Yellow Urbanismo, Espázio Verde 2, Itapetininga. A vida que você sempre quis com a qualidade que a sua família merece. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, hoje aqui com Fernando Rosa, Fábio Coelho, Fábio Arruda e Hélio Rubens, debatendo aqui as principais notícias do dia. Vamos falar um pouco de Itapetininga, aqui do nosso querido jornal Correio de Itapetininga, com as principais notícias da nossa cidade. Di Fiore promete tarifa de ônibus a R$1. Anúncio do prefeito foi feito na Associação Comercial de Itapetininga. Medida deverá entrar em vigor só em 5 de novembro, que é o aniversário da cidade. O prefeito anunciou a redução da tarifa de ônibus a R$1 a partir do dia 5 de novembro. Hoje, o preço da passagem é R$ 1,75. O prefeito também prometeu a instalação de um terminal urbano e o início das atividades da nova empresa de transporte público na cidade. O anúncio foi feito durante uma reunião na Associação Comercial de Itapetininga. No mesmo dia, a comissão lá que investiga e apura as supostas irregularidades no mandato confirmou que irá prosseguir com as investigações que podem resultar em sua cassação. Nós vamos falar disso no decorrer do programa, mas quero saber da opinião dos meus amigos aqui sobre a tarifa de ônibus a R$1, se é viável ou se vai sobrar muito custeio da prefeitura para fazer se tornar nesse patamar. Fernando Rosa. Viável. Existe já uma cidade aqui na nossa região que é gratuito. Agora, depende de um bom estudo, né? Viabilização. Com essa companhia nova que está aí, essa nova empresa, talvez haja essa facilidade, né? Mas existe o problema dos táxis. Como será resolvido? É um problema a ser criado. Voltarão a ter seus pontos fixos, será? É o eterno problema. Então, eu acho que é uma medida válida, se acontecer realmente, é um acerto, né? E é o povo que ganha, né? É o povo que ganha. Agora, que é possível, com certeza. Agora, posso falar? Claro. Eu vejo um conteúdo aí altamente preocupante, Fernando. Você foi prefeito, sabe melhor do que eu. Não existe custo de R$1. Alguém paga a diferença. Quem paga? É o subsídio da prefeitura, né? Também, pelo subsídio, a prefeitura ficava com 75 centavos, então? É isso? Então, você vê qual é o custo do transporte? O que arrecada dessa do... Não, vai tirar o lucro da empresa? A empresa vai vir sem lucro? Não vai, então. Não. A prefeitura pode assumir, por exemplo, um subsídio de 50 centavos por passagem. Será atendidos, conforme edital, 543 mil pessoas por mês. Caso o subsídio seja estendido para todos os passageiros, o repasse para manter a política de transporte será de 270 mil por mês. No ano, 3,2 milhões. Questionada, a prefeitura não informou o custo do subsídio, mas afirmou que o valor está em planejamento e será divulgado em breve. Adendo. A arrecadação, a prefeitura recebe a parte de PVA. É uma fonte de renda, não sei o quanto, né? De qualquer forma, sai do erário público a diferença. Sim. Porque o custo é maior do que 1. Vai ser 2, vai ser 3, sei lá qual é o custo real. Se for 1, se for 3 o custo e vai cobrar 1, nós todos vamos pagar a diferença. Viu? Ali, infelizmente, nos grandes centros havia abuso porque havia um cartel das concessionárias de ônibus, né? Infelizmente. E valeu, então, o protesto popular, sem vandalismo. As autoridades, ou tanto o Haddad como o próprio Alckmin, reconhecer a possibilidade de manter. Não, eu não sou contra a R$1. Eu acho ótimo que seja R$1. Mas é preciso ficar claro que isso não depende da vontade do prefeito. Depende das condições, de que alguém paga a diferença. Sim. Então, não vamos admitir demagogia. Nós é que vamos pagar a diferença. Né? Que se deixe claro isso. Será que imposto mais alto no ano que vem? Pois é. Você que foi prefeito, é a única maneira de aumentar a arrecadação? Não é a única maneira, absolutamente. Não é a única maneira.
Existem estudos, isso eu tenho lido através da imprensa, que há essa possibilidade. O Hélio até deve ter mais conhecimento que a gente, né? Há a possibilidade. De fazer um custo mais barato, até a custo zero é muito difícil, né? Mas já existe uma cidade na nossa região. Me recordo, Agudos. Mas não é que custo zero, alguém paga. Quer dizer, a prefeitura está pagando. Sim. Não existe de graça, nada de graça. Como o governo aí fala, porque estou distribuindo remédio de graça. De graça não, nós que estamos pagando. Sim, não, aí chega o que ele falou hoje da arrecadação. A arrecadação brutal do governo federal, que mal distribui para os estados, os municípios de chapéu na mão. Isso é um absurdo. Isso é consequência, Fernando, do período ditatorial, onde foi concentrado todo o poder de dinheiro na mão do governo central. Isso os militares fizeram isso porque para dar força para o governo, porque dentro daquele princípio de que quem tem dinheiro é que manda, né? Então, diminuiu... É o beijamão, né? É o beijamão, exatamente. Que a Dilma estava fazendo. Criou um beijamão de prefeito para governador, de governador para presidente. E isso foi mantido pelo Fernando Henrique, foi mantido pelo Lula, foi mantido pela... É errado isso que você falou. A reforma tributária tem que mudar. É no município que existe o país, é no município que nós vivemos, aqui que é gerada a renda. Não é no governo federal. O governo federal não existe. Um conceito. O governo do estado também não existe. Ele, na verdade, é a soma dos municípios. E também o estado de São Paulo não recebe devidamente aquilo que arrecada, para o estado de São Paulo está sendo prejudicado. E aí vale a proposta do saudosíssimo governador, o Franco Montoro, que dizia que valorizava o município. O município é municipalismo. Fábio Coelho, aí, R$1. Só uma coisinha nesse... Eu acho um gancho que a gente pode pensar nisso. Não adianta o ônibus a R$1 se for o ônibus velho, grande, que tem muito espaço, sem estudo de infraestrutura viária em Itapetininga. Se você não fizer um estudo do trânsito aqui em Itapetininga, você possibilita, pode pôr ônibus a zero. Não vai adiantar nada. Mas parece que essa nova empresa aqui de Itapetininga irá colocar ônibus à altura bons, que sejam menores e tal. Menores, só a favor de micro-ônibus. Isso, o micro-ônibus. E digo mais ainda, em 2001 houve essa ideia, falei isso lá para o Ricardo Barbará. Falei, olha, tá certo que essa história do táxi lotação aqui, Itapetininga, virou uma coisa que hoje em dia quase que não tem como tirar mais. Que serve bem um pouco. Que é exatamente extremamente útil. Mas, com qualquer taxista de lotação que você fale, ele preferia estar com um emprego de carteira assinado do que estar na correria que eles fazem para servir o dono do ponto. Perfeito. Porque, na realidade, o que fica para ele é muito pouco. Se houvesse uma parceria bem feita com a empresa de ônibus, pega esses 84 moços que estão aí, põe na empresa de ônibus dentro dos ônibus, você tira 84 táxis do lugar, você possibilita um trânsito mais fluido. Sim, perfeito. Era uma opinião interessante. Para eles seriam empregados com registro. Com registro, com INSS, com férias, com tudo. Fica uma sugestão, até comentando com meu filho, ontem ele comentou na Câmara. Por que não se pensar se Itapetininga, talvez não ainda no rodízio? Porque está infernal, pelo menos numa faixa central. Infernal. Uma faixa O de Fiore disse... formada pelo Coronel Afonso, no Bocaiúva e Prudente de Moraes. O de Fiore disse aqui que precisa investir, quer encher... vamos dizer assim, quer que tenha mais movimento de pessoas no centro histórico de Itapetininga. É o centro histórico. É uma boa saída? Moído. Mas já não ficou defasada a infraestrutura do nosso centro histórico? Ficou. E descaracterizada, podre, feia. De histórico mesmo está cada vez menos. Está cada vez menos. Cada vez menos. Virando tudo estacionamento de carro ou, como diz a Maria Elisa Leonel, é caixote de vidro, né? Para virar a loja. Quer dizer, mas a nossa arquitetura foi para Congonha, já foi. E não foi feito nada, nem no governo passado, plano diretor. Ao contrário. Agora, falando de transporte, falando de trânsito, falando inclusive de ônibus, Gustavo, não tem solução se você não tiver um sistema viário bem embolado. Tem que interligar as marginais, tem que criar 4 terminais, pelo menos, no sul, leste, oeste. E aí você poderia fazer circular dentro só os ônibus micro, deixando os grandes para atender a periferia, que aliás era o projeto do Geliboni, né, se fosse prefeito.
E isso você criaria condições para um planejamento de estacionamento e de tráfego dentro da cidade. Mas isso deveria se prever, Hélio, num plano diretor que infelizmente é feito só para cumprir a lei. Só para cumprir a lei. Até gostei, quando esteve na Câmara, o Civitas, ponto ponderado, objetivo, tem seus interesses, está fazendo um loteamento de alto nível, tudo bem, mas ele tem razão. A cidade tem que ser planejada para daqui 10 anos, no máximo 300 mil habitantes. No máximo. Não interessa crescer, interessa enriquecer. Mas nunca houve essa preocupação, tem que haver. Uma coisa importante também, Fernando, na minha opinião, o trânsito em Itapetininga deve ser regulamentado por lei, para não deixar ao alvedrio de quem entra, falar, agora eu mudo isso. Agora eu quero aquilo. Cada um que entra, muda. Por quê? Porque nós a temos mercê de cada gestão, de gestão de cada secretário. O cara vai lá e muda. O cara vai lá e muda. Se nós temos representantes à altura, na Câmara, eles têm que votar a regra do trânsito. E vou mais longe ainda. Sábado agora vai ter uma passeata por causa da morte daquele menino Matheus Mariotto. Isso é reflexo de uma falta de fiscalização que nós temos aqui. Isso era a função da prefeitura estar mais efetiva. A polícia, principalmente isso. Guarda municipal tem que ter. No mínimo 100 efetivos deveria ser. No mínimo 100 efetivos. E vou mais longe ainda. E poucos efetivos. Sem arma ainda. Mais longe Sem ainda. arma. Olha, você sabe que tem barzinhos em que o happy hour sai muito mais gente bebendo dali, que já bebeu. Cedo você não precisaria deles, à tarde você não precisaria deles, você precisaria deles nos pontos chaves das 6 às 9, 10 horas da noite. É coisa pequena, não precisa muito, fácil de fiscalização. Essa vida que foi perdida poderia estar aí de novo. Porque é muito fácil para quem bateu o carro continuar indo para academia, guiando, o outro tirar foto, né? Bebendinho no clube. Isso é facinho fazer isso. Que é o caso, Vá fazer isso com a sua neta, com o seu neto, com o seu filho. Eu acho que o povo tem que ir para a rua nesse sábado. Porque todo mundo que tem filho e neto corre um sério risco disso. A Virgílio Rezende, eu moro, todo domingo, Fernando, todo domingo ali é um absurdo. Aquela esquina há que eu moro, há anos. É de 30 em 30 dias há um acidente. Então, é perigoso mesmo. Essa negligência do poder público, ela chega à beira da criminalidade. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Sabe? É uma omissão, Porque assim, então eu reforço o que o Dr. Fábio falou. Sábado, a passeata, em memória do Matheus Mariotto, é pela imprudência no trânsito, porque a vítima somos todos. Espero que não seja pela impunidade também, né? Porque a impunidade quem foi que bateu? Quem foi o culpado? Ninguém sabe, não está se falando. Não sabe, já tem até BO feito, dois BOs feitos já, onde consta claramente que Mas foi lamentável. Lamentável. Estava embriagado? Ali consta que estava com fortes indícios e não quis doar o sangue. Então, se não quer doar o sangue, por que você não quer doar o sangue? Você doa o sangue. Num local impossível acontecer. E em função desse acidente... Você tem uma ideia, tem Fernando, 12 testemunhas. Hoje tem 12. 12 testemunhas. 12. E 2 que viram. Foi 7 horas da noite, ali estava cheio de gente ali. Fernando, já ontem na Câmara Municipal foi falado em fazer uma audiência pública para tratar da questão do trânsito. Apenas o vereador Davino se manifestou contra esse absurdo que aconteceu em Itapetininga. Apenas o vereador Davino lamentou a morte desse menino de 13 anos de idade. Só o Davino teve a firmeza de chegar lá e fazer referência. Concordo Quer dizer, com você. a audiência pública, todos nós somos vítimas de acidentes como esse. A Câmara tinha que ser unânime em favor disso daí. E apenas o vereador Davino se manifestou. Maravilha, vamos para a próxima notícia aqui. Depois eu faço umas perguntas aqui que chegaram pela internet. Comissão processante julga a defesa frágil e segue investigações. Ontem, se reuniram novamente a comissão processante para traçar um cronograma e ouvir o prefeito e outras 10 pessoas arroladas como testemunha. Então, a comissão processante que investiga irregularidades contra o prefeito Luiz de Fiore decidiu prosseguir com as apurações. A informação foi revelada na quarta-feira passada pelo presidente Milton Neri. As justificativas do prefeito foram muito fracas, alegou Neri, que é presidente da comissão. Na próxima segunda, dia 26, que foi ontem, a comissão irá fazer um cronograma para ouvir o prefeito e 10 pessoas. Segundo informações, parece que o prefeito será ouvido sexta-feira. Os vereadores têm até 4 de novembro para concluir o relatório sobre as denúncias. Na sequência, o relatório é colocado em votação. Os vereadores podem arquivar ou responsabilizar o prefeito, que terá o mandato de prefeito,
cassado se assim os vereadores entenderem que as denúncias se comprovaram. Quero saber a opinião de vocês aí, essa turbulência política na nossa cidade, é que todo mundo aqui gosta de tomar política. iniciativa ou não? Pode. O julgamento é político. Exatamente. Certo? Isso aí eu acho que não tem discussão nenhuma. Se é tão unânime assim de que é político, tanto a acusação como a defesa tem que ser tornada pública. Sim. Certo? Porque ouviu o prefeito. Cadê a defesa que não foi tornada pública? Certo? E ouviu o prefeito só na comissão, ele mais 3, 4 pessoas. Fechado, né? É fechado. É fechado. Já devia ter vindo a público. Já deveria ter vindo a público. Eu falei isso aqui algumas vezes. Eu, se fosse da prefeitura, eu falei isso num programa aqui, João. Eu tomaria a iniciativa de tornar a minha defesa pública. Com certeza. Se não o fez, a Câmara deveria fazer. Eu não sei se é algum impedimento legal. Não, mas se o julgamento é político, o princípio da publicidade está no artigo 37. nenhum dos 19 vereadores tomou a obrigação. iniciativa disso, de tornar público. E digo mais ainda, para a segurança deles e para a nossa também. Claro. Porque se nós todos lermos e entendermos, ainda que alguns leigos, a maior parte leigo, entender que o vereador deve votar de uma ou de outra forma, vai pressionar o seu vereador. Vai ser muito melhor para o vereador se respaldar na opinião do próprio povo que está vendo isso aí. Você pode pôr lá pelo site isso. Artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade. É uma boa ideia, uma boa sugestão. Tem que tornar público. Boa isso. sugestão. Agora, o Fábio matou. Eu acho o seguinte, se o julgamento é político, não interessa o argumento que o cara pôs lá dentro. Exatamente. Ele pode falar que o Papa falou que está correto ou está errado, ele não vai se dar bola para isso. O que significa dizer, Fábio, que nós podemos viver de novo um período como teve no Tardelli. Entra prefeito, sai prefeito, é uma loucura, é um absurdo isso para a cidade sofre muito com isso. E como é um julgamento político, o Fábio tem toda a razão, a gente já pode concluir que o resultado será político. Né? A votação será ou a favor do prefeito ou contra o prefeito, e não verificando realmente se há problema ou não. E nós, população, ficamos sem saber se há problema. Aberto. Segundo o que eu li, não tem que ser voto aberto. O que é muito importante. Com certeza. Mas mesmo assim será político o voto. Sim. Não tem. O vereador não é nem advogado nem juiz para poder julgar. Posso ir pela vez agora? Claro. Eu fico até numa situação difícil, meu filho é vereador. Né? Mas eu tive o cuidado de falar para o meu filho... Dos melhores. Que eu estou afastado, o Hélio sabe, o Fábio sabe, você também. Mas tenho acompanhado pela imprensa. Falada, escrita, não perco esse programa, não quando estava afastado da saúde, eu não perdi, aprendi a admirar esse moço aqui, o Telescópio, os jornais, Folha, Correio. Revista Top, Fernando Sempre. Top? Por que não? Então, sem merchandising, né? Senti a classe política preocupada com razão. E eu falei para o Di Fiore esses dias que eu me encontrei quando o Alckmin esteve agora em Capela, eu fui dar um abraço no Alckmin, mesmo me rastejando praticamente. E o Di Fiore chegou no final, o Di Fiore você vai comprar uma briga com vereadores. Eu, como prefeito, eu tentava atrair vereadores. Não se administra sem vereadores, meu Deus do céu. Pensa que a prefeitura é dona? Naquela época de prefeito, você lembra, Hélio? Eu tinha uma Câmara e uma oposição sistemática, mas de nível. Como é a atual também, não reprovo. Não há nada errado de ser oposição, uma situação. Agora, o Irã, com o tempo, veio para o nosso partido. Isso, quer dizer, tem que conviver com a classe política que precisa. A Câmara é soberana. É aí que eu chego no ponto. O vereador, representante líder do povo, até há quem diga que seja mais do que o próprio executivo, que fala mais de perto pelo povo. E o vereador, realmente, se chegar a uma decisão, eu até espero que os vereadores analisem sem interesse político, talvez. Político que eu digo interesseiro. Mas dentro daquilo que manda a lei, ouvindo o seu eleitorado, sobretudo, que ele representa uma grande parcela do eleitorado, e tome uma decisão, como falei para o meu filho, pela sua consciência e pela verdade. Pela verdade. Fábio Coelho, você acha que o prefeito está numa enrascada procedimental aí, nesse caso ou não? Você acha que ele vai surfar tranquilo nessa? Depende. Porque veja o seguinte,
Se a intenção for a cassação política dele, ele não dá bola para nenhum argumento. Pode defender o que for. Pode pôr súmula do STF, pode pôr o que quiser, que se a intenção for essa, eles vão caçar. Se a intenção Mas tem que ter uma boa fundamentação. Não tenha dúvida. Não vai para a justiça depois. Mas aí é a história da vírgula, né? Faltou uma vírgula, caça por cada vírgula. Aí é por cada vírgula, claro. Eu acho que ele está, segundo o que eu sei, ele está tocando o dia a dia dele normal, tranquilo, como tem que fazer. Ele não pode ficar parado agora por uma questão dessa. Acho que a Câmara faz um ótimo papel de apurar e não sinalizar nem para um lado e nem para o outro agora. Não é hora disso. Pelo que eu sei, vão ser ouvidas várias testemunhas, que eu acho que precisa ser publicado isso, a gente precisa saber disso. É uma boa ideia. Isso é uma questão para todo mundo. Mas eu acho que é da população. público, até os depoimentos. São públicos. Serão públicos. Inclusive do prefeito. Tem que haver maior interesse também. Que parece que será sexta-feira, 9 horas da manhã. Isso, sexta-feira. E ele pode escolher também, né? Não, mas diz que, pelo que a TV Tem falou, é só o prefeito com o advogado e os 3 membros não será público? A notícia da TV Tem falou que são só os 3 Vou dar pro membros Itamar da aqui que comissão, tá. mais um advogado da Câmara, salvo engano, o prefeito com o advogado, só. Não seria público. Daqui a pouco a gente já sabe essa informação. Eu acho até que poderia ser numa sala só eles, porque se você deixar entrar, fica aquele apito, vira pressão popular também. Gritaria, fica ruim. Mas nada impede que você filme aquilo. Pegamos aqui vocês, TVI. E divulgue-se. Vai lá e filma isso. Transmite ao vivo, E divulgue-se. Transmite ao vivo, era o ideal. Isso. Na hora. É uma ideia. Será público. Segura informações do Itamar aqui, será público. Obrigado, Itamar, que mandou um abraço para o Fernando Rosa também. Fernando, vamos lá. Vinícius Luiz Leonel, lá de Tatuí. Obrigado, Vinícius, pela sua participação. Primeiro, mandar um abraço para o Fernando Rosa, que eu tenho o maior carinho e respeito por ele. Eu quero saber de você, Fernando. Gostaria de saber qual é a sua posição nesse momento político do prefeito e como o PSDB está reagindo a isso. Olha, eu já declarei o telescópio na sexta-feira passada e aqui reafirmei. Eu tenho acompanhado essa manifestação através da imprensa, falada, escrita, certo? E o que meu filho conta também. Não quero tomar uma posição, porque já tivemos, como disse o Hélio lá no passado, que realmente foi um prejuízo para a cidade. Mas havia motivo, viu, Hélio? Havia motivo. Certos motivos, não tanto como agora, quer dizer, é uma Câmara que não estava sendo, né? Mas nesse caso, eu acho que a Câmara é soberana, falou muito bem o Fábio, né? São representantes do povo. Então, devem ter devido discernimento na sua decisão, indo pela sua consciência e pela representatividade que tem. E pela análise do fato, e não do interesse político. Fatos, são bem fundamentados. Por ser político, isso naturalmente é uma decisão política. Precisaram uns 13 votos. Que o voto não seja dado por interesse político, mas sim pela análise do fato. Da análise dos votos, se realmente se concluir que as denúncias são válidas, né? Não digo que todas sejam, mas que os vereadores analisem, né, sobre esse pleito, porque eles são representantes do povo e a Câmara é soberana para decidir. Maravilha. Francine Aguiar, minha amiga, obrigado, Francine. Pergunte aos participantes, por favor, em relação à municipalização das 3 escolas de ensino fundamental aqui em Itapetininga. Hélio, o que você acha dessa municipalização do do Major Fonseca, do Astor e tem mais uma que eu esqueci. E a da Nova Itapetininga, a última escola que nós conquistamos no tempo do Malu. A Taliba. A Taliba. Isso. Olha, eu sei muito pouco a respeito dessas 3 escolas, mas eu posso argumentar do ponto de vista ideológico. Eu acho que quanto mais municipalizar, melhor. Eu acho que as decisões têm que ser tomadas aqui no município. Nós é que sabemos o que interessa para nós. Em princípio, não temos que seguir uma lei federal para a educação, nós temos que ter adaptação ao município de Itapetininga. Então, eu acho que a municipalização, em princípio, teoricamente, é uma boa. Fábio, e aí, o que você acha? Eu tenho pouco conhecimento técnico também para julgar isso. Eu até já tive a oportunidade de falar publicamente aí. A constatação como pai de aluno é que a qualidade do ensino municipal é melhor do que a do estadual. Isso aí eu já tive filho tanto na rede municipal como estadual. Já esteve. A qualidade municipal hoje é muito melhor do que a estadual. Nem tanto. Tá? Dependendo de algumas escolas, mas já fosse, eu estudei lá.
Major Fonseca, há anos, recebeu um prêmio nacional. O Astor Lopes, escola modelo. Eu já chegarei na minha dúvida. Não, mas eu faço a constatação como pai de aluno aí. O ensino na rede municipal é muito melhor do que na estadual. É ótimo. Fábio Coelho, e aí? Eu só tenho o único receio é de como é que fica a situação funcional dessas pessoas. Por quê? Perfeito. Eles saem de um regime jurídico e entram em outro regime jurídico. Perde direito, ganha direito. É mais perder, porque se fosse ganhar, eles não estavam achando ruim. É por perder direitos que são já adquiridos no outro regime jurídico quando eles estavam. O meu receio é isso. Como é que você vai fazer para administrar isso? Quem pediu isso e por quê? Aí que está. É isso. Pensei que não teria Nacional de Educação, Minha né? vez? Isso. Vamos lá. Concordo ipsilitris, quase ipsilitris coelho. A tendência é a municipalização, vem a alta verba, agora Fundeb do governo federal, uma das medidas mais inteligentes que houve, no sentido de que o município assumisse o ensino fundamental e deixasse o colegial para cursos técnicos, como está acontecendo. Agora, no momento, escolas como do Major Fonseca, como a Taliba e Astor Lopes, escolas modelos, não chegou a hora, absolutamente. E deveria ter havido um entendimento com os pais de aluno, com os próprios professores, dessa situação funcional que o Fábio falou. E outra, nos parece que o ensino municipal não está acompanhando a demanda. Falta de professores, falta de concurso. Então, não está naquele nível de anos atrás. Poderá chegar. Nesse momento, talvez, poderia-se aceitar a municipalização total, mas eu não aceito no momento, porque as escolas que está se pretendendo, tem outras escolas, e vou mais, talvez ninguém saiba, ou pouco saibam, aquela escola lá perto do SESI está sendo, pelo Estado, transformada em escola de tempo integral, nova estrutura, o próprio Estado. Por que não isso você fazer nessas boas escolas? Que tem ainda como Major Fonseca. Por que não? Quem interessa essa mudança? Quem pediu? Não se sabe. Agora, outra coisa, talvez pelo interesse dos prédios. Que já foi muito almejado aquele prédio. Então, eu sou contra, no momento, sou contra deixar melhorar mais o ensino, né? Sei lá, porque realmente o Estado demonstra interesse, já que há essa verba fabulosa do governo federal, está investindo mais, FATEC, cursos técnicos, aí louvo o Alckmin, né, por essa determinação. Nós precisamos de cursos técnicos. A primeira faculdade pública que teve em Itapetininga é a FATEC, foi graças ao Geraldo Alckmin. Não, trabalho de quê? Barbará, PSDB. Barbará, quando trouxemos aqui o grande político que eu admiro, nosso amigo, Deus Filho Cidadão, João Carlos Meirelles, depois esperou-se um ano para dizer-se que era outro pai da criança. Olha, o povo sabe quem trouxe realmente a FATEC. Que hoje temos outros cursos, mais incentivo, e aí louvo o Alckmin por estar incentivando. Tem, inclusive, cursos federais muito bons, como também, o da escola. Tem? A ETEC é estadual, né? É estadual. IFE Federal. Federal, que é muito bom. Muito válido. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. A Fernanda Nery aqui, o Fernando Rosa lá. O Fernando Rosa falou tudo, meu respeito e carinho a ele, sobre a municipalização. O Fernando Rosa fez sucesso aqui na internet. Meus amigos, obrigado pela presença. Hélio Rubens, valeu. Volte sempre, sucesso com o livro. Depois já acabou? Venha lançá-lo aqui na TV. Tá tão bom, né? Agora que esquentar, pô. Pois é. Não falamos do parlamentarismo no outro É pro senhor voltar. Eu proponho que se marque daqui 1 ou 2 semanas um novo bate-papo para analisarmos realmente. Estou preocupadíssimo com o político que sou, né? Mesmo estando afastado, pelo nosso regime. Se não houver mudanças nesses próximos anos, dando condições para o povo que saiba escolher corretamente, e seria através do voto distrital, acho eu. Né? Teríamos melhora, porque o que está aí é uma panaceia. Hélio, obrigado, vote sempre, sucesso com o livro. Eu que agradeço, quero aproveitar aqui, de um lado agradecer a você e participar dessa bancada aqui que eu achei ótimo, um prazer enorme conversar desse jeito, onde algumas ideias não se batem, mas se respeitam, isso é ótimo, mas quero
consignar aqui, Gustavo, minha tristeza de hoje pela morte de um amigo, de uma pessoa notável em Itapetininga, que é o Washington Luiz Ramos, o famoso Tonzinho. Lamentável. Nos deixou, foi triste, eu acabei de vir lá do velório e faço a menção a essa tristeza, mas como uma homenagem a ele, que era uma pessoa maravilhosa, Fabulosa. merece o apoio. Endossando as suas palavras, eu tinha uma admiração profunda pelo Tom, como pessoa, como homem, Ser humano. sorrindo, um ser humano, que era exemplo para nós em Itapetininga, e um grande procurador que era da Prefeitura de São Paulo, né? Então, endosso totalmente, soube através de você, e lamento profundamente ter sabido antes, que eu teria ido no seu valor. É triste. Obrigado, Hélio. Valeu, Fábio. Obrigado, Gugel, obrigado, Hélio, Fábio, Fernando, uma satisfação. A gente nem divergiu, nem brigou muito, né? Vamos continuar mais uma hora aí para começar a esquentar a Seria divergência. bom mais uma hora. Mas sempre com respeito à opinião divergente. Isso é o mais importante. Obrigado, Fábio. Fábio Coelho, valeu. Obrigado, essa mesa maravilhosa. Por mim, eu viria sempre com vocês. Não tem problema. Nossa, muito bom. Não esqueçam, passeata pacífica, sábado às 14 horas no Fórum Velho, em função dos acidentes de trânsito que estão acontecendo em Itapetininga e pela morte do Matheus Mariotto. Passeata pacífica, sábado, 14 horas no Fórum Velho. Para que os fatos não se repitam. Para que não se repita e para que não fique impune, que é pior ainda. Obrigado, Que Fábio. hajam providências por parte das autoridades competentes, que aumente o efetivo da Guarda Municipal para uma efetiva fiscalização e também, importantíssimo, que cuidando dos próprios públicos, que os guardas municipais nas escolas diminuiriam e bastante o tráfico de drogas. Sem dúvida. Fernando Rosa, obrigado. Volte sempre. Eu que prazer agradeço. ter o senhor aqui. Obrigado pelos elogios Respeito os diários. demais, Obrigado. nossos prezados amigos, aqueles que têm participado, né? Estamos às ordens para voltar. Que assuntos palpitantes faltaram ainda para a gente debater, né? Volte sempre. Obrigado, pessoal. Esse é o Jornal Cidade Livre de hoje. Amanhã a gente está de volta ao vivo às 18 horas aqui na TVI, a TV que conta a nossa história. Fiquem com Deus e até lá.